E aí, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Eu não tô bem, não. Muito Acabei de ver sua primeira aula e me deu até ansiedade o negócio. Na moral, tá... Não é nada. Tranquilo, gente. Rapidinho vocês vão fazer isso. Tranquilo? Tô com dor de barriga. Eu avisei lá no começo do período para vocês lerem, estudarem, escreverem. Vocês não me deram muita ideia. Agora, Desculpa, Senhores, senhor. aproveitar que está começando ainda, na primeira aula você conversou com a galera a respeito do tema e eu não estava presente. vou Deixa eu voltar a te falar falar do sobre meu. tá. Tava querendo falar sobre o concreto permeável. Tipo assim, fazer meio que um raio-x do tema. Falar o Pode, histórico, a aplicabilidade, para que serve, as vantagens, desvantagens, pode, enfim. ué. Você pode falar sobre o tema que você quiser. Não tô dando patada, assim. Tô dizendo Não, não. Tá igual o Davi na última aula, como é que é? O que aconteceu? Ô, doido, eu tô assistindo lá, o Davi chegou atrasado. Ô, Ciote, cheguei atrasado, você podia me explicar o que aconteceu? Ô, Ciote, assiste a aula gravada, pau, falei, caralho! Ai, gente, mas o negócio é o seguinte: o trem já é gravado, a pessoa chega e ainda quer que eu repita. Você tem Aí, razão, você tem razão. aí me Não, quebra, ué. tô tirando razão, não. Bom, olha só. Então, vamos ver, assim, tá aparecendo uma planilha de Excel aí para vocês? Sim, senhor. Beleza. Então, daqui a pouco eu vou abrir as datas, os cronogramas, mas enquanto ainda tem poucos alunos, eu preciso definir com vocês aqui quais são os temas que vocês vão Escolher. falar. Exatamente. Eu preciso que vocês já tenham essa Então vai. noção. Então, vou Bota eu começar aí, Daniel Corbett. na minha lista aqui. O primeiro é o Daniel. Quem tá me chamando? É o Eduardo. Eu. Fala. Então, eu tinha escolhido um tema, mas eu fui pesquisar, acho que não. Achei que é uso de agregados reciclados no concreto. Tá. Esse tema Mas aí eu fui pesquisar. Esse tema até foi feito já no semestre passado. Eu falei com a Érica, ela falou isso. Isso. Aí a gente. Só que eu fui pesquisar, eu não achei muito bom, não, porque não tem vantagem nenhuma. Então, eu vou te Não falar achei o tema bom, sabe? tema, Eduardo. Ele é mais assim, ele é mais acadêmico, ele é mais para pesquisa. Ele não é uma coisa muito aplicável, sabe? Então, eu acho que eu vou acabar tendo que fazer. Eu acho que eu vou escolher outro tema. Tema. Não sei ainda. Do que você quer falar? Você tem alguma ideia? Alguma dica de algum tema? Tá. Eu não sei se alguém já vai fazer isso, mas eu falei sobre uso de
geotêxteis, né, que são materiais que Não, você já tem já. já vai falar, né? Deixa eu ver mais o que a gente pode. Deixa eu abrir aqui um site e aí a gente vai conversando sobre isso. O homem que tem 2 computadores é diferenciado mesmo, né? Quando eu crescer, eu quero ter 2 computadores Um igual o senhor, dia, né? um dia eu chego nesse nível. Eu Às tenho, vezes não é nem um computador, às vezes é uma televisão, né? eu só tenho 2 telas, velho. Mas para o computador fazer tudo isso, tem que ser um computador bom, vamos se dizer. Eu faço um notebook, pra você ter ideia. Tá doido? Não é um notebook bom. Aí assim, muita coisa diferente. Né? Ó, vamos lá. Quer ver, ó? Deixa eu abrir, então, deixa eu interromper essa tela, eu vou abrir outra tela. Estou abrindo aqui um site de engenharia, a gente pode ter algumas ideias aqui. Ó, de cara aqui a gente já tem aí, a construção modular. Aí, É uma Eduardo, vai anotando. Modular? construção modular. É bem interessante. E tem muita coisa que você pode falar. Pode ser. Vou pesquisar melhor depois dessa, então. Ó, tem um assunto que eu acho muito interessante, que até hoje eu não vi ninguém falando, que é sobre o plano diretor das cidades. Né? O plano diretor é a lei do município que rege a engenharia do lugar, como que as pessoas precisam construir nas áreas habitáveis. Eu acho esse um tema super interessante e ninguém nunca falou sobre isso. Qual é o tema? Plano diretor. Plano diretor. Tá. Deixa eu ver mais o que a gente consegue ver aqui. Ó, já falamos 2 temas. Não, tá jóia. Eu só queria uma dicasinha, só amanhã eu dou uma pesquisada melhor. Deixa eu ver aqui. Esse site aqui tá meio pobre. Planejamento de transporte, né, que vocês viram, transporte, matéria de transportes, então planejamento de transportes pode ser uma ideia. Não, tá jóia. Eu só queria uma dica mesmo. Que eu não gostei do meu tema. Então, voltando aqui. Daniel, quem é o seu orientador? José da Mata. Qual é o seu tema? Sistemas não convencionais para substituição de alvenaria de bloco cerâmico na vedação. São não profissionais para substituição. Substituição de alvenaria de bloco cerâmico na vedação. Então, Aí o que eu iria falar dentro do tema? Eu iria falar sobre, por exemplo, eu iria falar, né, claro, sobre os blocos cerâmicos, mas eu iria falar dos novos, que são isopainel, parede de concreto, wood frame, steel frame, essas deixa coisas. eu te falar um negócio. Se você Pode está falar. falando de sistemas para substituição de alvenarias, Uhum. você automaticamente está excluindo os blocos cerâmicos como vedação. Por que você não fala só sobre sistemas de vedação total? Que aí você pode falar de blocos cerâmicos, de blocos de concreto, de blocos recicláveis, de isopainéis, pode falar de tudo. Entendi. Aí seria então só sistema de vedação? Sistemas de vedação.
não seria muito, sei lá, muito Muito chulo? Não, eu não Entendo. acho. Não acho. Por quê? Eu acho que se você falar de sistemas não confessionais para substituição de alvenarias de blocos, o que pode Hum, acontecer? A alvenaria de bloco ela é eficiente para uma coisa, mas de certo, repente o método de substituição pode não ser eficiente para isso. Por exemplo, entendi. um bloco de cerâmico ele é resistente à umidade. Um bloco de Uhum, acartonado não é. Então você não tem como entendi. substituir uma coisa pela outra, entendeu? Certo. Então seria só sistemas de vedação. Eu faria dessa forma. Sistemas de, Ótimo. Então pode alterar aí, não tem problema não. Vai ser isso mesmo. Você falou, tá falado. de vedação. Porque o que acontece? Eu já mexi com, por exemplo, já estagiei em construções que utilizou o isopainel. Eu achei uma coisa muito interessante, a rapidez com que era feito Uhum. o levantamento, né, vamos dizer assim, a colocação das placas de isopainel. E aí eu achei também interessante aqueles de concreto, paredes de concreto inteiras, sabe? Pois é, aí se a Eu gente está achei falando bastante interessante. aí você está falando de várias opções e não necessariamente uma coisa substitui a outra. Você pode falar Entendi. cada uma e para cada uma que você falar, onde se aplica. Entendi. Show. Beleza? Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Felipe. Oi, E seu orientador? da Mata. Mal também? Qual é o seu tema? Ô, Ciote, eu acho que vou fazer naquilo que você me falou, meu. Eu tava pensando em fazer em reforço de fundações, mas eu acho que vou fazer reforço estrutural mesmo. Reforços estruturais? Isso. Os reforços estruturais são mais amplos porque você pode falar de reforço de viga, você pode É, falar eu de tô olhando aqui. De lajes. reforço de laje. Então, assim, você tem mais assunto para falar, entendeu? Uhum. Beleza. Aleph, boa noite. Aleph, Ah, o microfone dele está estragado, Ciote. Ele só digitando. beleza. Tá, joia. Estou lendo aqui, Aleph. Você sabe já qual é o seu tema? Vai deixando anotado aí, Aleph, depois eu pego aqui. Aline, Ciote, eu estava pensando em fazer alguma coisa relacionada a casas de madeira, tá. construção de madeira, algo do tipo assim. A gente pode falar assim, você pode falar de madeiras na construção. Emprego de madeiras na construção. Que aí você pode falar de casas de madeira, você pode falar de estacas feitas de madeira, você pode falar de como a madeira pode ser utilizada na construção civil. Aí você pode usar o módulo, você pode usar uma das partes do seu trabalho para falar das casas de madeira. Aham. Ah, mas aí eu falando de várias coisas assim, eu vou ter que me aproveitar em cada um aí? Ou Não, você aí eu vou poder falar superficial deles? pode falar superficialmente. Você não precisa, num exemplo, você não precisa saber, por exemplo, assim, as estacas de madeira para fundações, elas têm que ter 20 centímetros de diâmetro. Você não precisa saber disso. Você vai falar o quê? Aplicação da madeira na construção civil. Aí você vai falar do assunto da forma que você achar mais interessante. Então, você pode falar das casas de madeira. Nesse ponto, você pode falar mais amplo. Aí você vai falar, de repente, da madeira para fundações. Você pode falar de uma forma mais curta, você pode falar das formas de madeira para concretagem, você fala um pouquinho, você não precisa falar aprofundadamente sobre tudo. Você pode escolher qual vai ser o foco maior do seu trabalho. Aham. Dá mais ênfase em algum tema, Mas é né? só uma ideia. Se você quiser falar sobre só casas de madeira, você pode falar também. Não, só que eu estava pensando em falar só casa de madeira. Se eu falar só casa de madeira, aí fica um pouco restrito, que eu estava pesquisando, não tem algumas coisas, só que não tem tanto, igual outros temas mais comuns, né? Então, eu vou te dar uma ideia. Começa falando sobre casas de madeira. Se você achar que o seu tema está muito curto, você alarga ele falando Aham. das outras aplicações da madeira na construção civil. Pode ser? Pode ser, então. Eu vou colocar aqui casas de madeira
mas aí eu vou colocar aqui um parêntese, interrogação, que aí de repente Aham. você pode adaptar seu tema dependendo do material que você achar, tá bom? Sim, tá Qual que é o seu joia. orientador? A Érica. Eric é boa para madeiras. Vai saber te orientar. Uhum. Vamos, Eduardo. Eduardo não sabe ainda, né, Eduardo? Tô em dúvida Não tem ainda. problema. Quem é o seu orientador? É a Érica. Vamos, Emerson. Então, meu orientador é a Sumária. E o tema, você já sabe? Então, vou falar sobre o concreto permeável. Aí Concreto sim, permeável. permeável. Aí tipo assim, quando surgiu as características. Como é que, né, o traço do concreto. Aí você tem que Isso. falar, por exemplo, você vai falar do concreto, você tem que falar os componentes do concreto, o que que é areia, o que que é brita, o que que é cimento. Dá um trabalho até extenso, assim. Você tem muita coisa para falar. Uhum. Mas você acha que eu deveria, no caso, encurtar alguma coisa, assim, deixar menos amplo? Não, mas já tá restrito demais. Você está Ah, falando de então. concreto, você está falando só de um tipo de concreto. Uhum. Não, beleza. E eu te aconselho, de repente, a gente lá na usina, a gente não faz concreto permeável, mas de repente Uhum. você tentar ensaiar em alguma coisa, ver com a Univiçosa, né, com a UFV lá, se alguém tem alguma amostra de concreto permeável que pode ceder, que aí você pode usar isso para fazer demonstração do seu trabalho no dia da Eu estava apresentação. pensando em levar uma placa de concreto permeável, alguma coisa assim. Joia, isso aí. Henrique, Ô, Ciotti, meu orientador é a Érica uhum. e o meu tema no caso, eu ia falar, tipo assim, procurei a respeito do muro de concreto, você tinha me Uhum. auxiliado, só que acho que a Ana já tinha escolhido, aí acabou que eu optei por escolher outro, que aí eu tô num dilema ainda, às vezes você vai saber me falar, me dar um norte. Tô querendo falar sobre alguma coisa relacionada a muro de contenção, é, é, no caso, para evitar deslizamento de certas encostas. No caso, seria muro de arrimo como forma de contenção de áreas suscetíveis a deslizamentos. Só que eu tenho uma outra proposta também, que seria um estudo de caso de um muro de gabião que foi feito é, em uma área aqui em Tocantins, que foi feito de emergência, e foi a Defesa Civil que, não sei se foi ela que exigiu que fosse feito um muro às pressas para a prefeitura, aí eu consegui ter acesso aos projetos. Aí eu queria, assim, o que você acha que eu deveria? Eu deveria falar meio que um geralzão mesmo nessa parte dos muros e citar essa parte do estudo de caso ou só o estudo de caso? Não, o estudo de caso ele nunca pode ser sozinho, né? Falando de uma forma assim, bem popular, ele nunca pode vir sozinho no seu trabalho de conclusão de curso. Você precisa primeiro de uma revisão bibliográfica para falar o que são os muros de contenção, de que eles são feitos, como eles atuam, qual é o tipo de carga que a gente analisa, como é que a gente verifica a estabilidade do talude, aí só depois é que você pode entrar no estudo de caso do seu muro de gabião. Então a gente pode deixar aqui como muro, como contenção, vou escrever aqui, contenção de taludes, alguma coisa assim, e você tenta desenhar melhor o seu tema, tá? Tá bem. Você vai falar assim, vai ver como é que você vai começar a falar sobre ele e onde que vai entrar o estudo de caso aí. Você só tem que tomar cuidado, assim, porque às vezes na metade do seu trabalho, lá no final da metade do seu trabalho, você não procurou sua orientadora, que é a Érica, e aí de repente a hora que você aparece com todo o trabalho lá, ele falou assim, olha, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem que fazer outra coisa. Então você aproveita o início, né? Vou falar daqui a pouco das datas. Então, logo nas primeiras datas, você procura ela e vê como é que você consegue encaixar esse estudo de caso seu aí, pra você não perder tempo, tá bom? Tá bem. Valeu. Então, Davi,
Oiê, Oi. Quem que é o seu orientador? o D'Amato. E você vai falar sobre argamassa polimérica? Isso. Aí eu queria ver se o tema podia ser só argamassa polimérica, se podia acrescentar com alguma coisa, igual. Ó, se você falar só de argamassa polimérica, eu acho que vai ficar muito curto. Mas, Eu, né, eu queria, conseguir... eu queria. Não, eu não vou simplesmente falar de argamassa polimérica, né? Eu ia falar, tipo assim, sobre redução de custo, um comparativo com a argamassa convencional, entendeu? Pronto. Tá, aí você vai fazer o quê? Comparativo, né? Então vamos colocar aqui, ó, um comparativo. Não é o Eu título. queria falar, tipo, eu achei que ia falar assim, redução de custo através da argamassa polimérica. Beleza, então vamos lá. Redução de custo. Vou colocar aqui em obras, depois assim, não é o título não, tá? Só o tema. Sim, sim. Redução de custo em obras é por meio do uso de argamassa polimérica. Mais Polimérica. ou menos Por isso. que, porque isso, na verdade, Ciotti, redução de custo é só das qualidades dela, né? Porque ela aumenta, ela agiliza a obra também, tem um melhor rendimento, tem limpeza, tem 1 milhão de função. Só que eu não sei o que eu coloco no tema, senão ia ficar um trem muito grande. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, vantagens do uso da argamassa polimérica. Isso, o título. Eu não sei um título ainda, um bacana para mim. O título você vai resolver lá no final. Não tem problema. Fechou. Tá? Gente, o título muda várias vezes durante o processo de construção do trabalho. Não Show. se preocupar com isso, não. Bom, vamos lá. Lilian, tá joia? Boa noite, Ciotti. Joia. Boa noite. Quem que é o seu orientador? É a Liliane. Qual que é o seu tema? Você já sabe? Então, eu estou querendo falar sobre segurança do trabalho na construção civil. Eu já Ok. trabalhei Você tem nessa área. alguma NR específica que você gostaria de falar? Acho que a 35 e a 18, que eu já trabalhei com isso na consultora que eu trabalhava, então acho que é um tema que eu gosto, sabe? Ok, tá ótimo. Mas você acha que eu tenho que especificar, eu posso falar sobre EPI, sobre origem, essas coisas também, ou eu só tenho que focar só nessas NBR? Não, pode falar sobre tudo e pode focar mais nessas. Né? Não tem problema nenhum. Você pode escolher o tema é seu. Você está livre para falar sobre o que você quiser. Não, entendi. Vou colocar aqui como NR35 e NR18, depois você vai elaborando aí como é que você vai juntar essas duas NRs, tá bom? Tá ótimo. Lohane. Oi, Ciotti. Joia. Tudo jóia? Quem é o seu orientador? É a Érica. Você já sabe o seu tema. Então, eu vou falar sobre construções metálicas. Eu ainda não defini certinho o que eu vou falar. Eu estou até conversando com os engenheiros lá de onde eu trabalho, para ver qual vai ser o melhor tema, mas vai ser dentro das construções metálicas. Ainda não defini certinho. Você não sabe se você vai falar de galpão, de ponte, sei lá. Então, a minha intenção é falar sobre construções residenciais, casa, em estrutura metálica. Porque, assim, uma ideia, né? De repente, você pode sugerir aí a substituição de elementos convencionais, como pilares e vigas, por elementos metálicos. Isso mesmo. É mais ou menos essa a minha ideia. Tá ótimo, vai ficar um ótimo trabalho. Marcela? Olá, boa noite. Boa noite, tá joia? Eu sou você. Tudo bem. Quem é o seu orientador? Então, a Suimara. Já sabe o seu tema? Então, Ciotti, eu queria falar sobre a utilização de resíduos classe A na pavimentação. Mas eu acho que o tema está muito específico. Aí eu poderia falar sobre o uso de resíduos sólidos da construção civil na pavimentação, algo assim? Pode, ué. Se você quiser falar sobre isso, mas você vai falar na construção ou na pavimentação? Então, na pavimentação. Então, utilização
de resíduos sólidos. Vocês podem mudar o tema também, tá, gente? Depois, né, pode pensar melhor. Assim, eu só estou fazendo um levantamento para saber quem já tem tema, quem não tem, porque eu já tenho que passar isso para os orientadores de vocês. Marcelo, boa noite. Marcelo? Celo. Você parece que O Tielo botou no muro e saiu quebrando. A internet dele tá ruim, Ciotti. Ele mandou aqui no WhatsApp. Tá cortando. Então, deixa eu ver quem está aqui na próxima. O Varela foi trabalhar. Tamara Thaís. Vamos falar primeiro da Tamara. Vocês duas estão com o mesmo orientador? Não, né? Então. Vai ser quem? É Liliane. É mais fácil para vocês irem juntas, né? É. Qual é o sobrenome mesmo, Thaís? É com H, o Thaís. É uma com H e outra sem H, né? O da Thaís é com H. O seu é sem H. Tamara, qual que é o seu tema? Processo de aprovação de projeto na Prefeitura de Ubá. Processo de aprovação. Ótimo tema. Uma vai completar a outra, quer ver? Qual que é o seu, Thaís? Defesa civil no campo da engenharia civil. Colocar aplicado. Quando depois a gente... Você vai falar especificamente sobre o bar ou você vai falar de uma forma ampla? Eu estava pensando em falar sobre o bar, porque é mais ou menos o que eu sei de Ubá, não das outras cidades. Vou colocar então aqui, ó, aplicado à cidade de Ubá. Pois Thaís Ribeiro. Ciotti, minha orientadora é a Suimara. Qual é o tema, você já sabe? Eu vou falar da aplicação de dispositivo de drenagem em acessos viários. Aí eu vou fazer um estudo de caso do empreendimento Fazão, que eu fiz o projeto de drenagem. Ok. Ótimo. Foi um bom trabalho. Aí, assim, ó, eu tava pensando em falar, né, tipo assim, dar uma introdução sobre hidrologia, né, os índices pluviométricos que a gente usa para poder fazer o projeto. Na verdade, assim, não, é necessário que vocês sempre façam uma revisão bibliográfica antes do estudo de caso de vocês. O trabalho de vocês pode ser um trabalho exclusivamente de revisão bibliográfica, ou ele pode ser um estudo de caso. Ele sendo exclusivamente de revisão bibliográfica, vocês vão revisitar a bibliografia. Quer dizer o quê? Vocês vão pegar trechos de vários autores para poder montar o trabalho de vocês. Se for um estudo de caso, vocês necessariamente têm que fazer uma introdução, revendo a bibliografia para apresentar os conceitos e depois entrar no tema. Por quê? Porque é o seguinte, gente, quem lê o trabalho de vocês precisa saber o que está lendo. E não necessariamente vai ser um engenheiro civil que vai ler o trabalho de vocês. Então você pega uma pessoa... eu costumo falar para todo mundo que eu vou orientar, ou que eu dou essa disciplina, é o seguinte: você tem que fazer o seu trabalho, entregar para o seu pai, para sua mãe, a pessoa tem que ler, ela tem que entender o que você está escrevendo. Se você conseguiu fazer isso, você atingiu o objetivo. Se a pessoa não consegue entender, está errado.
Porque o trabalho ele tem que estar acessível para todo mundo. Por exemplo, lá na banca, a gente vai ter o Dionísio, que não é engenheiro, a gente vai ter a Jaciane, a gente vai ter a Geisiane, a gente vai ter vários profissionais que não são engenheiros e pessoas que são da produção, tipo o William da produção, ele não entende nada de construção. Então, essa pessoa vai ter que pegar o seu trabalho, ela vai ter que ler esse trabalho, ela vai ter que entender. Então, de qualquer forma, é necessário que vocês façam uma revisão de bibliografia antes do estudo de caso para contar sobre o que vocês vão falar. Ok? Uhum. Ana? Ciote. A minha orientadora é a Simara também. E meu tema ainda não decidi ainda. Ou vai ser lajes nervuradas. Eu tinha pensado em como é que chama? Alvenaria estrutural. E as paredes de concreto. Alvenaria estrutural. E as paredes de concreto que você tinha sugerido. Olha, eu vou te falar que o melhor tema vai ser parede de concreto, gente. Ninguém está falando sobre isso. É uma coisa que daqui a pouco vai mandar geral. Então, você já chegou a ver, Ciote, que o bar tem tipo uns blocos que a Castor pré-moldados vendem. Então, não é, isso é um pré-moldado. A parede de concreto mesmo, ela é concretada de uma vez, assim. O desenho da casa, né, a parte que seria a alvenaria, as divisões de domicílio, isso é feito assim, é feito tudo de uma vez. Depois desforma, coloca a forma em cima, depois concreta tudo de novo. Assim, concreta em loco, isso você fala? É concreta tudo de uma vez. Você concreta as paredes todas juntas de uma vez só. Deixa só os vãos, né, o Ciote, da janela, da porta. Deixa os vãos e concreta em volta. Porque eu já vi, assim, lá na obra, a gente fez assim nas celas do presídio, né? A gente colocou formas e concretou as celas. Eu achei que você tinha falado aquelas que que concreta em loco, sabe? Você concreta no chão a forma e depois você levanta essas paredes e meio que une elas. Entendi, não. É parede de concreto mesmo. Deixa eu ver se aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Tá curtinho. Aí, ó, concreto tudo de uma vez. Não, deve ser caríssimo, né? Caralho de rua aqui, o bar tá feito assim, né? O tempo que você ganha na execução é impressionante. Numa obra precisa de muito funcionário. Você precisa. A forma tem que ser perfeita. Não tem que ser forma metálica. Forma metálica padrão Topec. Só que a gente não fez a parede inteira. A gente fez metade. A gente concretou 1 metro e pouco, depois mais 1 metro e pouco. Essa é toda de uma vez, ó. Eu fiz a forma inteira, né? É a parede e a laje, tudo de uma vez, ó.
Canalização, hidráulica, elétrica, tem que passar tudo uma vez já. Aí, ó, vai vir concreto. Aí não dá pra errar a canalização não, senão já era. Senhor, mas me tira uma dúvida aqui. Por exemplo, esse tema aí, vamos dizer assim, eu vou citar ele no meu tema em geral. Não tem problema, então, outra pessoa falar a mesma coisa assim, não? Não, tem não. Não. Assim, no caso, né, se alguém quiser falar só sobre esse tema, vai aprofundar muito mais do que você. Não. Sim, não. Né? Com certeza. Então, assim, é uma opção, gente. É um tema excelente. É um tema que tem muito material, né? É fácil. Vocês não têm... Tem material, senhor? Tem bastante material? Tem material demais. É uma opção, sabe? A minha ideia inicial era falar de laje devurada. Só que eu tô com medo de não ter muito material também. Aí você falou da parede de concreto, eu achei interessante. Só que eu não cheguei a pesquisar ainda, não. Semana passada não deu para eu pesquisar. No final de semana eu vou decidir isso. Beleza. Vou colocar aqui construções populares. Escreve para mim quem que é a sua orientadora. A Pamela vai falar sobre... Ô, Ciotti. Oi. Coloca lá no meu, pode colocar lá ou concreto reciclado ou construção modular. Porque eu vou decidir ainda. Fazendo favor. A construção modular é o bicho, viu? Você podia falar disso. Oi? Você podia falar de construção modular, é bem legal. Tá, eu vou pesquisar amanhã. Aproveitar que está todo, Dudu, para pesquisar, mano. Que isso, rapaz. Verdade dói, Eduardo. Vamos lá, Tommy. Oi, Tommy, joia? Pessoal, boa noite, tá bom? Boa noite. Olha o homem aí, ó. Na área. A minha orientadora é a Liliane. Você vai falar de elétrica? Não, vou falar de pisos industriais de concreto. Aí deu medo. Chega de elétrica. Que isso, enfim, hipocrisia. Se precisar de alguma coisa, você pode me pedir, tá? O brabo. Com certeza vou precisar, sim. Eu já te pedi de uma vez assim, um livro, uma indicação, uma coisa nesse sentido. Se tiver algum livro, né? Eu vou pesquisar alguma coisa na biblioteca virtual. Eu acho que não tem, mas você pode fazer analogia com os pisos, com o revestimento de concreto em estradas, tá? Você pode usar mais ou menos a mesma analogia para os materiais. Mas eu tenho algumas referências aqui, e aí depois você me manda um WhatsApp, eu te passo pelo WhatsApp que eu tenho. Tá? Na verdade, eu até andei dando uma lida, assim, para ter um bom desempenho no piso concreto, mas pelo que eu pesquisei, assim, balizava em 3 ações. Seria primeiro um bom projeto, né? Depois, assim, materiais de qualidade, né? Concreto tecnológico, e a execução. Então, dessas 3 etapas, a execução do piso de concreto que seria o que não deixaria o piso ter um bom desempenho. Então, eu queria focar assim, em erros de construção, né? Tá. Você pode falar das patologias, você pode falar das patologias, depois por que surgem as trincas, por que surgem as Sim, exatamente. Né? Se você pegar aqui um subleito, né, que é a base do concreto, a base que eu falo assim, é o que vem antes, não pode ser um solo muito expansivo, porque senão o solo expande embaixo, a placa de concreto ela rompe em cima. Enfim, tem muita coisa aí para falar. Exatamente, a intenção seria essa aí, falar mais do que pode causar problemas na execução do piso futuro. Mas de qualquer forma é um assunto amplo, porque você vai precisar falar do concreto, dos agregados do concreto, você vai precisar falar da malha de aço, como é que faz o projeto, aí você vai falar aí você vai entrar dentro da parte
de concreto armado de estruturas, você vai falar da linha neutra, você não pode ter metal nem na linha neutra, tem que ser abaixo ou acima, malha dupla, tem muita coisa que você falar. Barra de transferência, etc. Barra de transferência, e tem muito assunto. Tá ótimo. Obrigado. Yara? Oi, boa noite. Boa noite. Quem que é seu orientador? Liliane. Você já sabe o seu tema? Eu vou falar sobre as principais manifestações patológicas no revestimento argamassado. No revestimento argamassado.